Motivos para admirar Ayrton Senna, o gênio brasileiro da Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história, nasceu em São Paulo em 21 de março de 1960 e faleceu em 1º de maio de 1994, em um trágico acidente em Imola, na Itália. Passados quase 30 anos de sua morte, continua sendo um dos brasileiros mais respeitados no mundo do automobilismo. E fora dele também. E há motivos para admirar Ayrton Senna. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna foi o terceiro de uma linhagem de grandes campeões de Fórmula 1 que o Brasil teve. Antes dele, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet foram, respectivamente, bicampeão e tricampeão mundiais na categoria mais nobre do automobilismo. Mas, sem entrar na polêmica de qual dos três foi melhor piloto, Ayrton Senna foi simplesmente diferenciado. Seria fácil falar que uma morte no auge da carreira eterniza celebridades, como aconteceu com alguns artistas. Mas muito antes disso, Ayrton Senna já era uma personalidade que havia ultrapassado os limites dos fãs de seu esporte, ou mesmo de toda a atenção que se dá dentro do Brasil aos brasileiros que alcançam reconhecimento mundial. Senna atingiu um status quase lendário que, dentro do Brasil, só foi superado por Pelé, que perdemos recentemente, mas a prova do quanto ele foi diferenciado é que ele era respeitado no mundo inteiro. Ele tem até hoje uma grande legião de fãs em vários países, especialmente no Japão, e ídolos atuais da Fórmula 1, como o inglês Lewis Hamilton, já declararam publicamente serem grandes admiradores de Ayrton Senna. Ayrton Senna era considerado um gênio no que fazia, um daqueles profissionais que conseguem se destacar, se diferenciar e conquistar o respeito de todos mesmo quando estão cercados dos melhores, trabalhando ao lado deles ou concorrendo contra eles. No caso da Fórmula 1, todos os pilotos que eram seus adversários pelo lugar mais alto do pódio. Mas vamos falar dos principais motivos para admirar Ayrton Senna. Sempre defendi que o esporte é um grande fator de formação educacional, que a prática esportiva desenvolve habilidades como resiliência, liderança, perseverança e espírito de equipe, entre outros. E que essas soft skills são muito valiosas para a carreira de um executivo. Mas o raciocínio inverso também é válido nesse caso. Dotado de um talento raro, Ayrton Senna fez sua carreira nas pistas de automobilismo. Mas ele tinha características que fariam com que ele provavelmente fosse bem-sucedido como empresário ou executivo, se tivesse seguido esse caminho. Piloto incrivelmente habilidoso e arrojado, Ayrton Senna executava manobras difíceis e arriscadas com perfeição, levando os fãs de automobilismo à loucura, e era sempre um dos favoritos ao topo do pódio, sendo tricampeão vencendo rivais de alto nível, como o francês Alain Prost e o inglês Nigel Mansell. Mas a influência de Ayrton Senna ia além das pistas. Em uma época conturbada do país, em que o Brasil parecia condenado a dar errado na economia, com uma moeda instável e uma inflação inacreditável para os padrões atuais, nos esportes, em que a seleção brasileira de futebol não conquistava um mundial desde 1971, medalhista de ouro em Olimpíadas era relativamente raro, Ayrton Senna era o Brasil que dava certo. Sendo um brasileiro campeão em uma categoria tão competitiva, Ayrton Senna era capaz de inspirar as pessoas à sua volta, e até quem jamais havia estado pessoalmente com ele. As pessoas queriam ser como ele. Ayrton Senna era perfeccionista e exigente ao extremo. Contudo, conhecia muito bem o que era preciso para ser campeão de Fórmula 1, e conseguia isso. Tinha os melhores pneus, os melhores motores e os melhores ajustes no carro, proporcionados por uma equipe de engenheiros e mecânicos de primeira linha. Lidar com alguém tão perfeccionista e exigente não tornava nada fácil a vida desses mecânicos, engenheiros, e até dos donos das equipes de Fórmula 1. Mas a fama de chato que alguns atribuíam a Ayrton Senna talvez venha do ponto de vista da nossa cultura, que se tem como ponto a favor uma capacidade de improvisação reconhecida no mundo inteiro, pelo outro, muitas vezes peça pela falta de rigor na busca por resultados. Mas é preciso entender em que um contexto em que uma diferença de poucos segundos significa a primeira, ou a 10ª posição, não há outra maneira de ser campeão além de trabalho duro e atenção a todos os detalhes. O talento e a sorte só são capazes de levar-nos até certo ponto, que exige esforço e dedicação para ser ultrapassado. Senna é um ídolo no Japão até hoje. Era fácil entender a razão de Senna ser um ídolo no Brasil. Mas por que razão ele também era o cara no Japão?
O que um país que sempre foi uma potência cultural, econômica e esportiva, e que foi capaz de se recuperar de guerras, bombas atômicas, terremotos e tsunamis, viu no piloto brasileiro? Não há dúvida que pilotar o carro da McLaren, equipado com os motores Honda, em 1988, logo após o Japão voltar a ter o seu GP de Fórmula 1, ajudava bastante. Mas havia mais do que isso. Ayrton Senna tinha características de personalidade com as quais o povo japonês imediatamente se identificou: a busca pela perfeição e a superação das adversidades. Em outras palavras, Senna tinha um lado judoca, um lado samurai e até um, digamos, ninja. Em entrevista relembrando o piloto brasileiro, o jornalista esportivo japonês Masahiro Vari comparou o tricampeão mundial a um lutador de judô, por esse ser um esporte em que o mais fraco pode vencer o mais forte. Mas a relação de Ayrton Senna com a filosofia do judô é um pouco mais sutil. Quem conhece esse esporte, sabe que não se forma um judoca campeão somente identificando aqueles que têm talento ou força. Sua habilidade é aprimorada através de centenas de push-komis, repetição de técnicas, praticados todos os dias. Senna tinha a mesma insistência em busca da perfeição. Senna tinha espírito samurai. Como já falamos, Ayrton Senna era exigente e perfeccionista a ponto de algumas pessoas dizerem que não era fácil trabalhar com ele. Mas o que ele exigia de sua equipe não era menos do que ele exigia de si próprio. Mesmo não sendo fisicamente forte, pesando apenas 70 kg, com 1,76 metros de altura, se preparava para fazer a melhor corrida que seu corpo permitisse. E se fosse necessário, ir além dos seus próprios limites. Na próxima vez em que for assistir a uma competição com a presença de atletas japoneses, reparem uma característica que eles têm. A tenacidade. Mesmo quando são superados técnica e fisicamente, lutam até o fim. Essa determinação, essa força mental, são características típicas da cultura japonesa, do espírito samurai, que Ayrton Senna tinha e aumentou ainda mais a identificação que os japoneses tinham e têm com ele. Um exemplo foi o antológico Grande Prêmio do Brasil de 1991, quando Senna perdeu a terceira e quinta marchas, e depois a quarta, tendo que fazer um imenso esforço físico para se manter na pista e ainda vencer a prova. O desgaste foi tanto que ao final da corrida, ele não conseguia se levantar, tendo de ser ajudado para sair do carro. Mesmo com todas essas características positivas, Ayrton Senna tinha o seu lado humano, e muitas vezes foi alvo de polêmicas. Alguns colegas pilotos se queixavam de seu estilo arrojado, que algumas vezes poderia ser chamado de uma pilotagem agressiva. E que ele era um negociador muito duro, que em seus contratos com as equipes teria vetado a entrada de segundos pilotos que ele eventualmente identificasse como rivais em potencial. Algumas fontes afirmam que Senna teria vetado o inglês Derek Warwick na Lotus, em 1986. E que por sua vez, Senna teria sido vetado na Williams em 1993, por seu grande rival na carreira, Alain Prost. Por conta de manobras mais agressivas em treinos e provas, Senna teria sido esmurrado pelo italiano L. De Angelis e pelo inglês Nigel Mansell. E pela mesma razão, teria pego pelo colarinho o então estreante Michael Schumacher, e acertado um murro no irlandês Ed Irvine. Obviamente, essas são atitudes reprováveis, e se estivéssemos falando de um ambiente corporativo, totalmente inaceitáveis. Mas, analisando por outro prisma, talvez devamos reconhecer que a F1 talvez fosse um ambiente que, se, por um lado, o controle emocional dos profissionais dentro da pista precisava ser total, fora dela as emoções tomavam conta além do que seria aceitável ou saudável. E os egos e rivalidades de todos os envolvidos não ajudavam. Sem passar pano, ou apelar para qualquer tipo de justificativa, Ayrton Senna agia de acordo com o contexto em que estava. Com o seu ambiente de negócios. A maneira como começou, e terminou, sua famosa rivalidade com Alain Prost mostra isso. Ayrton Senna e Alain Prost protagonizaram uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1, que teve seus pontos de maior tensão no Grande Prêmio do Japão, nos anos de 1989 e 1990. Em 1989, no Grande Prêmio do Japão, Alain Prost bateu em Ayrton Senna e ambos foram parar na caixa de brita. Prost claramente jogou o carro para cima de Senna e isso dá para ver na imagem de vídeo visto por cima. Se Senna não vencesse aquela prova, estaria garantido o terceiro título mundial ao francês.
Prost abandonou a corrida. Mas Senna conseguiu que os fiscais de prova empurrassem seu carro até os boxes, para que trocassem o bico e ele voltasse à disputa. A ordem da direção de prova para o mecânico-chefe da McLaren era para não deixar Senna voltar para a prova. O chefe dos mecânicos não acatou a ordem. Não só voltou, como chegou em primeiro, se mantendo na briga pelo título. Senna ganhou, mas não levou. A maneira como voltou aos boxes foi considerada ilegal pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que desclassificou o brasileiro, garantindo o título daquele ano a Alain Prost. No ano seguinte, na mesma prova, decidiram que a manobra feita por Senna seria válida. Senna ficou tão bravo que abandonou a reunião de pilotos. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, era então presidida por Jean-Marie Balestre, francês como Prost, o que gerou suspeitas e acusações diretas de que o dirigente estaria favorecendo o compatriota. Senna não se conformou, comprando uma briga com Balestre que quase custou ao brasileiro sua carreira na F1. O dirigente francês não aliviava para os desafetos, e o assunto até hoje é motivo de polêmica. Ayrton Senna dá o troco em Alain Prost, Japão, 1990. Foi por uma ironia do destino que no mesmo circuito de Suzuka, no ano seguinte, Ayrton Senna e Alain Prost se encontrassem numa situação muito semelhante à do ano anterior. O brasileiro havia feito uma temporada brilhante, e bastaria o francês não pontuar, que Senna seria o campeão daquele ano. Senna era o primeiro do grid e Prost o segundo. O primeiro sempre largava do lado de dentro da pista, mas pouco antes da prova colocaram Senna do lado de fora onde a pista é mais suja. Logo na largada, o francês ultrapassou Senna, que reagiu tentando a ultrapassagem na primeira curva. Prost foi fechando a curva obrigando Senna a chegar a passar em cima da zebra. Porém, Senna não tirou o pé. A manobra de Senna causou uma batida que tirou os dois da prova, garantindo ao brasileiro o bicampeonato mundial. Curiosamente, no Japão, onde tudo ocorreu, e que tem uma cultura de respeito absoluto às regras e à hierarquia, havia a percepção de que Senna era um Davi em uma luta contra Golias, tendo de enfrentar Alain Prost na pista e Balestre nos bastidores. Mas ao invés de reclamar, se queixar por estar em um ambiente que não o favorecia, e desistir, o brasileiro respondia com perseverança e vitórias. Isso aumentava ainda mais o seu prestígio com o público japonês. A reconciliação entre Senna e Prost. Uma das coisas que a vida ensina é que é preciso separar pessoas de situações. E que guardar rancores não faz bem a ninguém. E assim aconteceu a reconciliação entre Senna e Prost, que haviam sido amigos e companheiros de equipe na McLaren, até a situação azedar e eles se tornarem rivais ferrenhos. Em 1993, Senna foi vice-campeão mundial de Fórmula 1. Venceu a última prova de sua carreira em Adelaide, na Austrália, quando aproveitou para cumprimentar Alain Prost, que conquistara o seu tetracampeonato, reatando a amizade entre eles. Ayrton Senna morreria alguns meses depois, em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, em um trágico acidente na infame curva Tamborello, no Autódromo de Imola, na Itália. Prost, já aposentado, veio ao Brasil para o seu enterro, e foi um dos que carregou seu caixão, mostrando não somente carinho por um novo, velho, amigo, mas respeito por seu maior rival. Alain Prost também tinha motivos para admirar Ayrton Senna. Para o chefão da F1, Senna foi o melhor de todos os tempos. A discussão sobre o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos talvez nunca tenha fim. Mas, para o homem mais influente do esporte, este posto tem dono, Ayrton Senna. Acredito que Senna estaria no topo da minha lista de melhores pilotos, diz o britânico Bernie Ecclestone, dono da Formula One Management, FOM, empresa que detém os direitos de transmissão do esporte. Ele era muito bom em qualquer carro e também uma ótima pessoa. Acho que ele foi o melhor, com certeza o melhor entre os que eu conheci, afirma o dirigente. Bernie Ecclestone tem uma longa história de envolvimento com a Fórmula 1, tendo comprado sua primeira equipe, a Connaught, em 1957. Ele era dono da Brabham nos anos 1980, quando Nelson Piquet foi campeão mundial pela equipe. Sua opinião desafia os amantes das estatísticas, já que os números de Senna são inferiores aos do alemão Michael Schumacher tanto em títulos mundiais, 3 contra 7, quanto em vitórias, 41 contra 91.
Outros pilotos que poderiam muito bem ocupar o topo desta lista seriam o argentino Juan Manuel Fangio, que foi campeão 5 vezes, e o francês Alain Prost, vencedor de 51 corridas e 4 títulos mundiais. Mas, para Bernie Ecclestone, o homem mais poderoso da Fórmula 1, o primeiro lugar nesta disputa que envolve paixão e números fica mesmo com o brasileiro. O chefão da F1 explica o motivo de sua preferência, sem querer tirar os méritos de Michael Schumacher. Ele nunca teve adversários tão fortes quanto os que Senna teve em sua época, diz Ecclestone, referindo-se a Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell, entre outros. Segundo ele, sua relação com Senna ia além dos limites das pistas e a admiração pessoal era tão grande quanto a profissional. Senna era uma pessoa complicada, mas, acima de tudo, um cara muito legal e sincero, muito direto, afirma Ecclestone. A gente se dava muito bem, mesmo se ele não fosse um piloto, teríamos sido amigos da mesma forma. Bem-vindo! Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos incríveis.